eu fico pensando que é alguma coisa na linha de como criar um produto educacional sobre produto. Como é que é o negócio? É meio Inception, assim, né? É o Inception, é o ovo, a galinha, meu Deus. E eu, nossa, na hora que foi tipo isso mesmo, o Inception, eu falei, caralho, é isso. Então, é como se você... Que nem o Toledo tava falando, porque a parada da I.O. é isso, é a trilha, é criar isso, mas isso já é o produto, e então, tipo, exato. Tamo aí num ciclo, uma coisa alimentando a outra. Essa história, né? Tipo, desenvolver um produto a partir de técnicas e premissas de desenvolvimento de produto para depois gerir este produto, que é um produto que fala sobre produto. Exatamente, é isso, perfeito, é isso. Repara, né? Claro, eu já estou trabalhando com a I.O. há um tempo, e aí foi interessante porque a maioria do tempo ela é muito confortável, é muito ousada, assim. Então quase sempre a zona de desconforto, ela abraça. Mas deu pra ver no início aqui que ela tava um pouquinho desconfortável. E só da gente ter brincado que o tema é esse, ela já mudou a postura dela, já ficou mais confortável. Não, isso aqui eu domino. É isso que vai dar. Pô, vem, manda que eu vou matar no peito. Que é isso. Então, bora começar esse rolê que eu tô animada pro que vai vir. Sejam bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, a gente tá aqui em mais um episódio do Love the Problem com presenças mais do que especiais, algumas figurinhas já carimbadas, né? Mas eu trouxe carne nova no pedaço pra vocês conhecerem e eu garanto que vocês vão gostar, senão a TV de vocês de volta, eu devolvo a televisão. Então, mas antes de eu apresentar, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vamos fazer um suspense a mais. E eu quero que o Toledo, para quem não conhece, se apresente. E depois a gente vai descobrir quem é essa nova convidada. Legal, também estou muito entusiasmado mais uma vez. Tá? Eu adoro estar aqui. Flor, por favor, me convide mais vezes, tá? Eu adoro estar aqui. E eu não vim tantas vezes, quarta, quinta vez que eu venho aqui, por aí mais ou menos. Então, talvez eu possa começar o meu currículo dizendo: sim, eu faço podcasts no Love the Problem, é uma das linhas do meu currículo, né? Sou fundador da K21, da Nowhere, né? Essa novo brand que a gente tem específico para consultoria, além da K21, que é a K21 Educação. E a gente vai falar um pouquinho de educação aqui, né? E acho que talvez trazendo um pouco essa linha educacional. Há muitos e muitos anos que eu dou aula, né? Eu comecei a dar aula com 21 anos de idade, em faculdade, né? Fiquei 12 anos dando aula em faculdade, mestrado, essas coisas assim. Mas nos últimos anos as aulas têm sido mais, claro, na linha para as empresas e pessoas, né, que estão trabalhando nas empresas, que dá um prazer diferente, sabia, Flor? Sabe qual é o prazer diferente? Por quê? Porque quando eu dava aula em faculdade, eu ensinava uma coisa assim, então você via que os alunos até estavam gostando, mas não é aquela coisa que ele vai usar na semana seguinte, entendeu? Aí, às vezes, anos depois, o cara me encontrava assim: professor, aquilo que você me falou na faculdade, agora é que eu entendi que eu estou usando. Então, o retorno do feedback era muito longo. Agora, quando a gente dá treinamento, cara, é outra parada. Eu dou treinamento segunda, na terça-feira o cara já está pensando, já tirou a dúvida, na quarta já está implementando, na quinta já está dando feedback, na sexta-feira a galera que trabalha com ele já viu a diferença. Cara, é um ciclo de feedback curto, que é maravilhoso, entendeu? E sedutor. Então, as pessoas às vezes falam assim: você tem saudade de faculdade, né? Da aula de faculdade. Era muito legal, mas não se compara ao prazer dessa aula aplicada que a gente faz aqui. Acho que para completar, para não ficar só na questão educação, é claro que ao longo desses 10 anos aqui de K21 e um pouco antes disso também, já trabalhava na consultoria ajudando as empresas a criarem seus produtos. Então, tenho bastante experiência também na criação de produtos, além de ter criado os meus próprios produtos, né? Lá no início de agilidade, eu já era, né, product owner, coisas, né? Quando eu falo no início, é 15 anos atrás, né? 16 anos atrás. Mas eu não conto pra ninguém, não. Coisa pouca.
Passa rápido. É um pouquinho de mim, mas eu tô ansioso também pra gente revelar quem é que tá conosco aqui. Por favor, se apresente, sua maravilhosa. Oi, gente. Oi, Flor. Oi, Toledo. Tô muito feliz de estar aqui. Meu nome é Johanna, mas todo mundo me chama de Io. Eu, inclusive, prefiro Johanna, eu acho muito formal. E eu acho que não combina muito comigo, eu não me considero uma pessoa formal. Então, gosto do apelido, pode chamar por Io mesmo. Eu sou uma pessoa da educação, eu acho que eu me apresento dessa forma. Eu já dei aula no ensino médio, fui professora de sociologia no Instituto Estadual de Educação aqui de Floripa, que é de onde eu tô falando, porque eu sou socióloga de formação, então essa é mais uma trivia aí da minha história. Dei aula em ensino médio, depois do meu mestrado peguei estágio docência, essas coisas, então também peguei uma disciplina na graduação para dar aula. Aí comecei a trabalhar muito com algumas iniciativas de educação mais corporativas, mais de educação à distância, de formação mais autônoma. E aí me encontrei nisso, comecei a curtir pra caramba, comecei a estudar design instrucional, que é, tipo, o grosso, assim, do que eu faço hoje, né? Claro que hoje tem uma interface interessante, assim, né, da educação com o produto, de como que a gente entende aí produtos educacionais, que é mais ou menos a pegada que a gente está trabalhando, né, e que eu e minha querida dupla Toledo, que aliás temos um nome de dupla, Flor, que é o nosso chip name, hashtag Ioledo. Sensacional, a gente adora trabalhar junto. E muitas empreitadas aí de produto, de várias coisas na K21, hashtag Ioledo, Ioledo em ação, Ioledo ativar. Se vocês forem ver nossas agendas no Google Agendas, é tudo assim, as reuniões temáticas. E aí comecei, enfim, mexer com educação desde sempre, comecei a enveredar depois para a parte de design instrucional. Calhei de vir aqui contribuir com a K21 também na organização, no desenvolvimento aí de produtos educacionais, e é onde eu me realizo muito hoje. E acho que é um pouco isso que a gente vai compartilhar aqui também no episódio, né? Vou fazer uma pergunta, posso para deixar explícito para a galera. Io, você falou designer instrucional. Instrucional. Fala aí um pouco de instrução, certo? Boa. O que é essa junção dessas duas coisas aí? Legal. O designer instrucional, acho que é uma coisa que está mais em alta ultimamente, assim, nos últimos tempos, mas ele é uma profissão reconhecida no Brasil, acho que desde os anos 80, na verdade. Então, assim, em tese era para ser uma coisa um pouco mais antiga, mas ela não tinha tanta expressão nem no mercado, né, nem em áreas acadêmicas ou institucionais. E aí, com o avanço das tecnologias da educação, da necessidade de formar as pessoas em vários espaços e a partir de várias abordagens que extrapolavam o ensino formal, digamos assim, a área de DI e esse profissional acabou também tendo um pouco mais de expressão, né? E aí a gente está um pouco mais conhecido. Mas o profissional de DI, a gente pode dizer que é como se fosse um navegador, assim, né? O que a gente faz quando a gente é DI? A gente precisa ter uma visão, uma perspectiva de uma abordagem educacional em relação a objetivos de aprendizagem daquele nosso público-alvo, daquele nosso aluno. A gente vai analisar um conteúdo que tem a ver com os objetivos de aprendizagem daquele aluno e a gente vai traçar, então, um plano, um mapa, uma proposta, uma pré-estrutura, enfim, que vai auxiliar a gente a desenvolver esse conhecimento, esse conteúdo em direção a esses objetivos educacionais. E aí, por isso que eu também acho que tem muita coisa que acaba se entrelaçando com o produto, porque quando a gente está falando de produto, a gente também está sempre pensando em objetivos estratégicos, em objetivos de negócio, e tudo que a gente faz para o desenvolvimento desse produto precisa ter em vista esses objetivos e a nossa persona, né? E aí, quando a gente está falando de DI, de educação hoje em dia, assim, né, dentro dessa área, se conecta muito com isso. Mas é mais ou menos isso que o designer instrucional faz. Eu percebi no que você conforme você foi falando, que é uma visão mais sistêmica da coisa, né? Isso aí. Mais abrangente, assim. Eu tenho mais preocupações. Não é só sobre compartilhar um conhecimento, mas entender tudo que está relacionado nisso. Então, não é só sobre atender uma única necessidade, é mapear uma porrada de necessidade para poder construir um produto
uma solução educacional, né? Enfim, algo... E aí, isso acho que é outra coisa que é relevante também. É algo que precisa produzir impacto na vida daquela pessoa. Do mesmo jeito que produtos também precisam produzir impacto, né? A gente tá falando de resultado, tá falando de impacto. Então, é bem por aí mesmo. Eu fico pensando que quando a gente... Hoje em dia tá bombando, né? É Product Service, Product Management, Product Owner, e tem várias coisas e tal. A minha futura esposa, gente, spoiler aqui, eu vou casar amanhã. Na verdade, quando vocês ouvirem esse episódio, eu já vou ter casado, porque, né, a gente vai voltar no tempo. Mas é isso, eu vou casar amanhã. Parabéns, cara. Parabéns! Felicidade. Muito obrigada. Vocês construam aí uma longa vida juntas de felicidade, amor. Que lindo, Clô. Com certeza. Prosperidade, tá? Muito bom, muito bom. Muito obrigada, gente. E você sabe que a Mayara, né, que é minha futura esposa, ela fez uma transição de carreira e hoje ela é PO. Né, ela tá trabalhando como PO, com produto, ela veio da área de logística, e aí eu acho que muito do que a gente vai falar aqui hoje também eu pude viver e observar dentro de casa, assim, né, esse processo. Então, quando a gente fala sobre produto, sobre educação, eu fico me perguntando, apesar de achar que eu já sei algumas respostas porque eu vivi isso com ela, mas eu queria começar falando sobre a jornada, o início da jornada. Como que a gente começa, né? Quando uma pessoa toma uma decisão de fato olhar, trabalhar com o produto, trazer essa perspectiva para o que faz, eu queria ouvir de vocês muito de quais vocês entendem que são os maiores desafios, as dores de quem está começando no rolê. O que vocês percebem, assim? O que vocês enxergam? Como boa cabeça de produteiro, né? Já vou fatiar a tua pergunta, tá? Você perguntou de onde vem e quais são os primeiros passos ali. Então, são duas coisas já diferentes. Porque o de onde vem, você tem múltiplos fontes, né? De pessoas que trabalham hoje em dia com produtos. A gente tem, por exemplo, pessoas que vêm de tecnologia e que trabalham com produtos. Você tem designers, não os instrucionais aí, né? Mas o designer, né, ali de comunicação visual, coisas do gênero, né? Que também vão para a linha de produto. Não são as únicas linhas que tem, né? De pessoas que vão para produtos. Você tem pessoas que fazem, né? Como foi o caso da Mayara, né? Ela fez uma transição de um passo talvez até maior do que esses outros dois passos que eu acabei de dar aqui. Então, eu acho que são histórias diferentes que vão acontecer nesse caso. A maior parte das coisas que vão ter que aprender, né, como início dessa história, provavelmente são coisas muito incomuns, mas existem complementos das suas vidas passadas que permanecem. Então, tem uma frase que eu falo no treinamento de PO, né? E muitas pessoas vêm para fazer transição, né? É uma parte do nosso público. É uma frase que acalenta normalmente o coração, que eu falo o seguinte: olha, parece que você está começando algo completamente novo do zero. Porém, toda e qualquer experiência que você teve antes na sua vida, ela será útil na sua carreira na área de produtos. Então, e provavelmente a Mayara deve ter sentido isso. Porque em algum momento ela teve que passar por questões que o PO tem que passar só cotidianamente. Mas ela já passou para aquele ponto em algum momento e né, formas de se relacionar com pessoas. Essas são várias das skills que, né, na área de produto você tem que ter e que você adquire simplesmente sendo um profissional na vida e acabou. Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, independente da distância do passo, tudo que você aprendeu antes na sua vida será útil também na sua carreira na área de produtos. Falo da segunda fatia ou você quer falar dessa primeira fatia antes, Iô? Porque a Iô, ela estuda também, né, o que seriam as nossas personas. Quem são as personas, né? E aqui, pela sua pergunta, né, Flor, a gente está mapeando as personas que estão no início dessa carreira. Isso. Né? Que a gente pode também falar das outras personas também. Também. Né? Mas essa no início de carreira, a Iô tem bem mapeado também, né? Eu falei um pouquinho da sua opção aí. Pegando um pouco um gancho com isso que o Toledo trouxe, assim... Essa semana a gente também organizou uma live que era para falar do cotidiano do produteiro raiz. E aí a gente trouxe produteiros, né? Entre eles o ZL, que hoje atua na Gympass, o Adriano, que atua numa outra empresa também, a Veloy, o Guga, né? Que é consultor da Nauer. E aí o que a gente estava querendo abordar nesse espaço tinha bastante coisa a ver com, cara, não
não importa muito se você está há milhões de anos atuando com um produto, porque ainda assim vão ter tretas e vão ter BOs, vão ter problemas que vão ser recorrentes, assim, sabe? Eu lembro muito de a gente ter que estar conversando sobre como que ainda assim alguém vai chegar e vai falar assim, mas será que não dá para colocar mais esse negocinho aqui para você desenvolver e entregar junto com as outras todas as coisas que vocês já estão fazendo aí, já priorizaram? E assim, começo, e aí eu acho que tem talvez uma diferença, porque quando a gente está no começo, está nesse momento mais inicial, esse tipo de pedido, esse tipo de demanda, ele chega meio como um cometa, assim, né? A gente fica buscando tentar entender, tipo, se munir novamente de quais foram os meus critérios aqui para priorizar esse backlog, por que eu realmente tomei essas decisões, e aí quando chega esse pedido, e normalmente são pedidos que às vezes chegam de stakeholders, né, ou enfim, de outras pessoas que estão envolvidas ali no processo, que a gente sente uma necessidade, especialmente no começo de novo, e aí eu falo isso até um pouco de um lugar meio de fala também, porque eu também estou no começo da minha carreira de produto, né? Então, quando chega, a gente fica com um coração meio na mão pensando, caraca, como é que eu vou fazer para enfiar esse negócio aí também agora no meio do negócio, né? E aí, eu fico pensando assim, isso acontece no começo de quem tá começando, né? No começo da carreira, quem tá ali nos princípios, mas acontece também com quem tá lá nas antigas, já tá, tipo, atuando com isso a uma cara, assim, vai ser uma coisa que vai acontecer. E aí eu acho que o que a gente pode fazer nesse processo, assim, nessa trajetória, é começar a se conhecer mais e a tomar mais confiança e se assegurar mais de como que eu decidi, né? Tomei as decisões que eu tomei, por que eu tomei elas, como que eu vou apresentar elas também, porque não é só falar, tipo, não, já tá decidido, acabou e ninguém vai mudar nada disso. Como que você comunica isso também, como que você conta, por que isso vai ser um ganho, por que não vale a pena mudar de prioridade agora, ou enfim, né? E aí eu acho que esses conhecimentos a gente vai ganhando um pouco na raça, assim, né? Um pouco na batalha diária, mas são passos que a gente vai dando, que a gente vai se desenvolvendo, vai ficando mais seguro, assim, né? Mas para quem tá no princípio, chega rasgando, assim, né? Chega como que eu vou dar conta, como que eu vou dizer não, né? Tem acho que uma questão que a gente fala bastante também, que prioridade tem muito a ver a aprender a dizer não. Acho que, se não me engano, esse é até um aprendizado que o Zé, né, o José JR, compartilha também, que é a arte de aprender a dizer não. Que é difícil, né, na vida, em qualquer situação. Que é difícil, quando a gente está no princípio, ainda acabou de começar ali na gestão de um produto, né, tá nesse momento mais inicial, eu acho que essas coisas tomam uma proporção um pouco maior, né. Então, se eu entendi bem, até tentando sintetizar o que vocês dois trouxeram, quando a gente olha sobre essa questão de desafios de quem está aí no início dessa jornada, a segurança é um grande ponto, né? Independente do lugar de onde eu tô vindo, né, Toledo? Independente da minha vida passada, eu preciso, além de, obviamente, desenvolver competências técnicas, que a gente vai até falar sobre isso ao longo do episódio, mas evoluir o meu nível de segurança para poder conseguir fazer a minha atuação. Então, é mais um comportamento, uma competência comportamental até do que, né, uma competência técnica. E só para poder ver se validar aqui meu entendimento, que esse é um grande desafio que vocês percebem nesse início dessa jornada. E a minha segunda pergunta, que o Toledo fatiou, né, Toledo? Acho que a gente podia agora falar um pouquinho dela. Eu falei sobre desafios e dores e eu acredito que eu esqueci qual que era a segunda fatia da pergunta. Bom, primeiro, validado, você falou, é isso mesmo, certo? Estamos falando da questão da segurança da pessoa quando está fazendo essa transição. E foi legal ouvir da Iô que é um trabalho constante. Mesmo o profissional de produtos, com 10 anos na área de produtos, ele vai ter que trabalhar essa questão de segurança, até porque a gente espera que ele esteja se desafiando. Então, a questão da segurança é importante. E vamos dizer, para todo mundo na vida, né? Enfim, acho que a segunda parte é um pouco de caminhos por onde, né, o que a pessoa tem que estar aprendendo ali no início. E aqui a gente pode trazer, acho que a gente pode começar com o básico, tá? A maioria talvez esteja ouvindo a gente aqui vai, isso aí é o básico, mas, né, não pode pular aí. Coisa mais importante na vida de quem trabalha na área de produtos, de cara, é saber fatiar. Ou seja, subdividir demandas grandes ou problemas grandes em problemas menores ou demandas menores, tal que a gente possa fazer entregas curtas de valor.
que eu não tenho que esperar muito para ter aquela entrega. Por quê? Eu quero antecipar valor entregue e aprendizado com aquela minha entrega. Então, isso é extremamente importante nos dias de hoje, se você trabalha com a área de produto. Se você trabalhava com a área de produto lá nos anos 80, a figura era diferente. Você tinha um mercado onde havia muito menos competição, etc. Hoje, dado o nível de competição, exigência, né, do consumidor, certo? O consumidor, ele dorme, enquanto ele está dormindo, o celular dele, os aplicativos estão atualizando. No dia seguinte tem que estar atualizado, certo? Então, o nível de exigência hoje do consumidor, de velocidade de atendimento, de atualizações, de mudanças, é enorme. Além disso, é um mundo muito mais competitivo, por várias razões. Você tem até as áreas que eram extremamente protegidas, como, por exemplo, o banco, que você voltar 15 anos atrás só tinha meia dúzia. Meia dúzia foi a quantidade de bancos digitais novos da semana passada. Então, porque as barreiras de entrada elas caíram, o acesso à tecnologia de todo mundo, né, facilitou. Se eu quiser fazer um produto de banco hoje, eu tenho elementos, eu tenho bibliotecas. Se eu quiser montar um banco aqui, né, eu vou ter uma facilidade muito maior do que eu teria há 10 anos atrás. Ou seja, é um mundo extremamente competitivo. No mundo competitivo, hoje, o peixe rápido come o peixe lento. Não é mais o peixe grande que come o peixe pequeno. Então, você tem que ser o peixe rápido. Você tem que saber fatiar em entregas de valor, onde você já vai aprender e já vai entregando valor, e já vai atualizando aquilo que estão consumindo, né? Que as pessoas estão vendo do seu produto o mais rápido possível. Isso é que vai te posicionar bem no mercado. Então, acho que o primeiro ponto é o fatiar. Se eu já quiser emendar aqui, e aí você me interrompe se quiser, tá? Do fatiar já vai para FDP, né? Então, que é o fatiar, descartar, priorizar, aquela piada antiga. Essa piada eu criei há 12 anos atrás, quando eu estava dando consultoria para o peixe urbano, né? Acho que foi o meu primeiro treinamento que eu dei para a área de produtos, né? Então, eram uma dúzia lá de POs que eles tinham lá. Eu falei, então é o FDP do PO, não confundir o FDP do PO com o PO FDP. Mais uma piada ruim do Toledo aqui, né? Não. Então, que é o fatiar, descartar, priorizar. Então, a gente já falou do fatiar. O descartar a gente também já falou aqui, que é o poder dizer não, o aprender a dizer não, né? Tem uma frase que a gente fala que é mal do século XXI para todo knowledge worker, para todo trabalhador do conhecimento. A demanda ela é muito maior que a capacidade de entrega. Então, a gente tem que saber dizer não, sempre escolha. E não adianta você achar que aumentando a sua capacidade, você vai dar conta de toda a demanda. A gente já tem, inclusive, alguns estudos que a gente fez, né? Toda vez que a gente consegue aumentar a capacidade de um time ou de uma área, a demanda aumenta junto. Então, ou seja, você tem que fazer uma subseleção. É inevitável, faz parte da vida fazer descartes quando se trata do trabalho do conhecimento. E outra coisa, né, Toledo? Na parte de descarte, nem tudo que estava previsto vai continuar fazendo sentido. Então, mesmo que você tenha capacidade de entrega, não é porque estava previsto, também é aquela questão da analogia do horizonte, que o Toledo trabalha bastante, né? Conforme a gente vai se aproximando do que a gente tinha idealizado, a gente pode perceber que aquilo não faz mais sentido para o meu objetivo estratégico, porque eu quero entregar para o meu cliente, enfim. Então eu fico pensando assim, mesmo que fosse, cara, esse time assim, organizado quase que virtualmente, assim, uma coisa perfeita, idealizadaça, mesmo que ele desse conta de tudo que estava previsto, talvez tudo que estava previsto não fosse necessário. E aí a gente ia entrar em outro tipo de... em outra roubada. Exato. Só para dar os nomes aqui, né? Quem criou a analogia do horizonte foi o Rafael Sabag, está no livro dele de Scrum, foi o primeiro livro escrito sobre Scrum em português. E ele agora, esses dias, ele gravou um vídeo explicando a analogia do horizonte, mas acho que o vídeo está em inglês. Mas fica aí, depois tem como botar o link aí, não tem? Tem, a gente junta as referências, boa. Então, aí, do livro desse vídeo novo, um vídeo de 2 minutos que ele explica a analogia do horizonte para quem quiser. E acho que também para dar uma referência aqui do Marcos Garrido, né? Porque ele fala assim, eu também acho essa frase ótima, né? A pior coisa que você pode entregar num projeto de 1 ano é aquilo que foi especificado no início, porque significa que você já está 1 ano atrasado. Você tem que estar o tempo todo atualizando aquilo que tem que ser feito, ou seja, descartando aquelas coisas que foram ditas lá no início. Então, a Iô tem super razão. E o último P, que é a priorização, né? Que é você realmente, né, só fazer, né? Aquele projeto que normalmente levava 1 ano e aí entregava só no final, agora eu vou fazer em 52 fatias de 1 semana, né? Essas semanas do ano. A gente faz em qualquer ordem. Não, qualquer ordem não. São as fatias de maior valor que a gente vai trazer para o início. Então, essa característica do FDP, e que é o próprio trabalhar do... O que é o trabalhar do backlog? Agora já passo um pouquinho 1 hora aqui, tá, Flor? E acho que aqui a gente resume, talvez, os skills básicos, né, de iniciante, de quem trabalha com produto. É você saber trabalhar com o seu backlog, né, que é a lista de coisas a serem feitas.
a gente tem que respeitar a analogia do horizonte. A frase que eu digo é, num planejamento contínuo, o que está por trás da analogia do horizonte é o planejamento contínuo. Num planejamento contínuo, o nível de detalhamento tem que ser inversamente proporcional à distância no tempo. Ou seja, aquilo que a gente vai fazer só daqui a 6 meses, 1 ano, só vou falar por alto. Aquilo que a gente vai fazer daqui a 3 meses, 6 meses, uma coisa intermediária. A gente vai fazer no próximo mês, mais detalhado ainda. Aquilo que a gente vai fazer na próxima sprint, na próxima semana, aí a gente vai na discussão técnica. E continuamente a gente vai avançando, né, nessa analogia aí do horizonte. Então, o que é o trabalhar do backlog? É fazer o FDP respeitando a analogia do horizonte. Esse é o que se espera com skills básicos. Mas para concluir, então, essa parte aqui do básico aqui, né, do FDP perante o backlog, precisa de rodagem, de experiência. Então, ótimo, vem aqui fazer os nossos treinamentos básicos, né? Isso que a gente está falando aqui está lá no Bootcamp, está no CSPO, você vai aprender isso aqui, ótimo, mas tem que praticar. Tem que praticar. É a prática e vai levar um tempo para você ter o jeito, isso ser natural, o fatiamento ser natural, a priorização ser uma constante, evitar, né, você fazer planejamentos muito grandes no início, fazer o planejamento contínuo. Isso é com o tempo que você vai adquirindo essa experiência, né? Precisa de ali alguns meses, pelo menos, da pessoa praticando para ela começar a se sentir confortável nesses skills básicos, né? E você sabe que esses dias, acho que foi semana retrasada, eu tava dando o treinamento de Design Thinking, em determinado momento, dentro dos pilares, a gente traz essa questão da priorização com muita intensidade, porque quando você chegar numa fase de ideação de um produto ou de um serviço, a priorização é o que vai fazer toda a diferença de você se aproximar ou não de atender uma necessidade, né? No fim das contas, para quem você tá fazendo aquilo. Quando a gente estava na aula, teve uma pessoa que falou, cara, eu tenho muita dificuldade de priorizar. Como que eu faço isso? Quais são as melhores alternativas? E, obviamente, eu trouxe algumas ferramentas e tudo mais, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala sobre a gestão de um produto, sobre estar vivendo isso, o que a gente não pode deixar escapar da nossa vista quando a gente fala sobre priorizar? Queria falar um pouquinho sobre isso porque eu acho que é uma dúvida que aparece muito, né? Fatiar é difícil, eu acho difícil. Eu sou uma bedufeira nata, virginiana, ansiosa, então eu já tô com o pacote pronto, né? Já pensando em tudo que pode dar errado daqui sei lá quando, nem sei se vai acontecer. Mas eu acho que a priorização ainda é mais difícil, porque se você não chega também nesse nível da segurança e se você não tem as informações necessárias para fazer essa priorização, parece que você fica... Será? Você começa a se questionar, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, da perspectiva de vocês, o que a gente não pode perder de vista quando a gente fala sobre priorizar alguma coisa, uma decisão, uma feature, whatever, o que a gente não pode deixar passar. Só fazer um parênteses junto aí, Flo, porque eu também acho que a parte de priorização é a parte mais tensa. Eu acho que ela é mais tensa porque a gente precisa, de certa forma, a gente vai ter que explicitar um critério. Eu vou ter que ter tomado uma decisão sobre qual é o meu critério de priorização. E existem inúmeros critérios. E o teu stakeholder talvez tenha outro critério. E o teu time tenha outro critério. E a tua gata Cora vai ter outro, com certeza ela tem outro critério, Flor. E aí, você na posição de gestor daquele produto, de product owner, né, enfim, você vai ter que precisar, de certa forma, inclusive, defender e respaldar qual foi o teu critério para aquela priorização. Então, eu acho que isso, aí, claro, daí está envolvido nessa questão de segurança, está envolvido nessa questão de como que eu consigo transmitir qual que é a minha decisão aqui, por que ela está colada com a estratégia do produto realmente, por que ela é uma boa aposta estratégica, porque a gente vai desenvolver aqui no próximo sprint, enfim, nos próximos meses, né? Então, eu acho que a priorização, ela tem essa delicadeza, e eu acho que por isso que ela é mais complexa também. E só antes de encerrar, assim, o meu comentário, eu lembro essa semana ainda, né, eu e o Toledo, a gente estava escrevendo um conteúdo que falava sobre fatiamento. E aí eu comecei a pensar de outros lugares, atividades que eu já fiz, onde eu já trabalhei, que a gente chamava era claramente uma camada, não era uma fatia. Era tipo assim, etapinhas
de coisas encadeadinhas que se uma não fosse feita, a próxima não ia ter como ser feita. A gente falava que era fatia, que era ágil, etc. E tal, lá. Que eu acho que também é outra dor aí muito, muito oriunda, muito presente nesse começo, né? Que a gente faz algumas confusões e tal. Então, gostei muito quando o Toledo também comentou que é interessante a gente pensar em termos de problema. Que problema que a gente está priorizando, que problema que a gente está fatiando, como que a gente está fatiando um problema de negócio, como que a gente vai priorizar essas fatias em relação ao que a gente quer impactar de resultado, a qual métrica que eu quero mexer, né, o que eu estou querendo experimentar. Mas eu acho que a questão da priorização, ela tem essa pegadinha aí, né, que é por isso que ela é tão latente para quem está fazendo gestão de produto. Ou seja, independente do artefato ou da ferramenta que eu vou usar para fazer essa priorização, eu não posso perder de vista quais são os meus critérios e se eles estão aderentes à estratégia do meu produto, da companhia, enfim, essa só eu tentando juntar aqui na minha cabeça, porque inclusive quando surgiu essa pergunta no treinamento, foi exatamente sobre isso que eu falei, sobre a questão do critério, que daí, né, são outros 500, a gente entra numa outra seara de qual que é o critério mais importante, é uma vida de priorização, né, priorização atrás de priorização. Você, Toledo, o que você me diz? Não, primeiro que eu gostei muito da resposta da Iô, tá? Fica até difícil completar alguma coisa aqui, mas vou dizer do jeito que eu penso, tá? Toda vez que eu penso em priorização, eu penso logo em ROI, que é retorno sobre investimento. Então, só para dizer que a gente não pode negligenciar o esforço na hora que a gente está pensando, né, em priorizar. Então, é claro que tudo que a Iô falou e você trouxe agora, né, Flor, tem muito a ver com esse R, né, do retorno. Quais são os critérios, como é que eu vejo, tá alinhado, não tá alinhado, então. Mas tem que lembrar que a gente tem que ter uma noção do esforço para a gente priorizar. Então, a gente, acho que muito em função das coisas que a gente aprendeu de Kanban, de fluxo contínuo, de que não precisa mais estimar as coisas, porque a gente consegue fazer o no estimates, para fazer uma previsibilidade, mas estimar não é só para previsibilidade. Você pode também querer, de alguma forma, estimar para você pensar em prioridade. Então, cuidado com esse excesso de demonização da estimativa. Ela tem que ser rápida, né? Não pode tomar tempo, mas ela tem o seu valor na hora que você fala de ROI, para você ver aquilo que você vai fazer em termos de priorização. Talvez, assim, tentando... Eu já pensei muito nessa coisa dos critérios também, né? De valores, né? Do que pode ser usado no R, exatamente como a Iô falou, pode variar pra caramba e tal. Mas se tentando agrupar, eu hoje, e se vocês virem alguma coisa diferente disso, eu estou super aberto ainda a evoluir meu pensamento, tá? Mas eu entendo que valor só pode cair em uma dessas 3 categorias, que é ou valor para o business, que dá para ser subdividido, né? O que é valor para o business? É quanto que ele ganhou de dinheiro, ou quanto ele economizou de dinheiro, ou quanto que ele se posicionou melhor no mercado, as ações dele subiram, né? Então, tem valor para o consumidor, e aqui também dá para derivar um pouquinho, né, que seria a felicidade, vamos generalizar, tá? Então, olha lá, 1, valor para o business. 2, felicidade. Tudo tem correlação, tá? Então, aquela coisa, se você for destrinchar, tem 1000 coisas, justamente vocês falaram, 1000 maneiras de fazer, eu tô tentando só simplificar. Mas felicidade, dá para você subdividir também, né? A felicidade, primeiro, do seu consumidor final, mas você pode incluir a felicidade dos stakeholders, você pode incluir a felicidade do time, certo? Tem coisa que você pode fazer para a felicidade do seu ecossistema, seja a felicidade do meu fornecedor, felicidade do meu vendedor, etc., né? Então, pessoas intermediárias. E o terceiro item é aprendizado. Então, aprendizado também aprendizado você tem mais de um tipo. Você tem aprendizado sobre o negócio, você tem aprendizado sobre o seu consumidor e você tem aprendizado técnico. Então, e aí você pode distribuir os pesos entre isso. Você tem um acordo, olha, isso aqui, nesse momento, a gente é uma startup. Cara, aprendizado, uma startup com financiamento. A gente já teve um cara que botou 1 milhão aqui. Cara, por enquanto, nem precisa prestar atenção em receita. Eu quero que vocês foquem em aprendizado. Ou não, a gente está falando de um produto que é autossustentável, que ele está num ponto de break-even, né, para você ficar autossustentável. Cara, então a gente tem que focar agora em coisas que vão trazer dinheiro. Não, a gente está num ponto de ficar conhecido, de escalar. Então vamos trazer, né, coisas que estão ligadas ao aprendizado, à felicidade de quem usa, para aumentar o NPS, etc., do nosso produto. Então, enfim, só para dar um norte aqui.
Eu tenho pergunta pra você, Flor. Manda. Até porque vocês me chamam tão pouco pra vir pro LTP, né, Love the Problem, que se você der mole, Flor, saiu de lua de mel, deu espaço, eu entro aqui pra fazer pergunta pra galera, tá? Por favor. Flor, você que também entende de produto e que trabalha, né, já você tá falando aí de dar aula de design thinking, eu também tenho uma pergunta pra vocês, que agora a gente já tá indo pra uma persona que é um pouco mais avançada. Sim. Saímos daquele básico de gestão de backlog e já estamos falando de um assunto que é discovery, que é mais um skill que tem que estar ali presente, né? E junto com discovery vem outros assuntos, né? Tem o assunto Lean Startup, a gente volta até para o assunto descartar, que é um pouco diferente, mas é além do não, né? Não é só o dizer não, é você descartar baseado em métricas, em levantamentos, em pesquisas, experimentos, etc. Então, pergunta para você, Flor, como pessoa também da área de produto, o que você acha, então, quais são os skills já nesse nível intermediário? Já passamos, o cara já entendeu o FDP, backlog, né, o horizonte, bababá. O que é esse tal de discovery? O que ele tem que aprender ali? Eu acredito que o principal do discovery, e até puxando a minha sardinha aqui para o design centrado no ser humano, é a gente ter uma visão muito clara de para quem a gente está resolvendo alguma coisa ou atendendo alguma necessidade, né? Existem N exemplos de produtos que seriam incríveis ou atendiam 100% uma necessidade e davam um ROI maravilhoso. Tem até um case da GE que a gente usa bastante sobre a máquina era uma máquina de ressonância magnética, né? Que os caras, puta tecnologia, a máquina funcionava, atendia, trazia os melhores resultados, aí quando colocava as crianças para fazer o exame, tinha que sedar, 80% das crianças, porque era uma experiência horrível para elas, né? Então, eles precisaram voltar atrás. Alguma coisa ali no Discovery passou batido, né? Então, eu imagino que uma das maiores competências é a gente nunca perder de vista além do porquê a gente está fazendo aquilo, mas para quem que a gente está fazendo aquilo. Eu acho que esse é o principal. Óbvio que eu puxo bastante a sardinha para o que eu faço, que é a minha perspectiva do design centrado no ser humano, mas eu acho que no fim das contas, se você perder isso, cara, o que vem para frente não vai atender, não vai conseguir. Aí você vai desperdiçar mais, né? Você não vai conseguir fazer a priorização correta, porque você está partindo de um ponto que já é equivocado, então tudo que vai vir para frente vai sair uma coisa meio torta. Então eu enxergo que essa é uma das principais competências. Mas eu queria falar de um ponto que vem martelando muito a minha cabeça ultimamente quando a gente fala sobre essa questão, principalmente no momento do Discovery, que é a questão da empatia, da compaixão, né, que você e o Zé têm falado bastante. Até vou querer que você fale um pouquinho mais sobre isso. É que não é só sobre quem a gente está atendendo. Isso é muito importante, mas não é só sobre isso. É sobre a gente conseguir ter uma visão sistêmica de que quem a gente atende está inserido num ambiente, que não é só sobre a necessidade dele, mas como ele se relaciona com o ambiente que ele está inserido. Então é uma coisa mais complexa, mais explodindo a mente, né? Extrapolar só sobre o ser humano, a quem a gente está olhando, o que a necessidade a gente está atendendo, mas qual o ambiente que aquele usuário, consumidor, ou enfim, chame do que quiser, onde ele está inserido. Porque por muitas vezes talvez você consiga atender a necessidade dele, única e exclusivamente enquanto indivíduo, mas ele inserido no ambiente que ele está, não é bem aquilo que a gente precisa. Então, além de olhar para quem a gente está fazendo, eu acho que uma competência importante é ter a visão sistêmica de onde esse quem está inserido, sabe? Não sei se respondi aí. Eu gostei da sua pergunta porque quando eu fiz aquela lista de coisas de felicidade, faltou uma. E eu falei, falo depois? Não, então agora é a hora. Que é a felicidade da sociedade. É importante também ter um peso, que é a felicidade da sociedade. Então tem essa visão de onde está inserido. E essa felicidade da sociedade é interessante que, por exemplo, é claro que a gente falou aqui, a Iô falou muito bem, né, de, por exemplo, estar olhando para a estratégia da empresa, né? Então, na estratégia da empresa pode ter, por exemplo, ESG, ou ter alguma coisa do tipo social, ou sustentável. Isso eu não classifico como uma coisa de valor para a empresa. Ela entra na felicidade da sociedade. Outra coisa que eu boto na felicidade da sociedade, que às vezes as empresas encaram como uma coisa penosa, ruim, mas tem essa perspectiva, são as coisas que são reguladas.
quando você tem a ANP, a ANEEL, a Anatel, não sei o que, todas essas agências reguladoras, elas têm um porquê. Elas não estão ali para te encher o saco. Elas estão ali porque elas estão defendendo a felicidade da sociedade. Pode estar certo ou errado, mas é o propósito delas. Então, tem sim que levar isso também em consideração, né? Claro que tem uma resposta básica aqui, que é também você, na hora que desenha persona, você tem as técnicas de desenho de persona que levam, né? Um bom desenho de persona vai levar também as coisas que estão em volta ali. Hoje a gente fala também das personas indiretas, né? Que são aquelas que não consomem o produto, mas que influenciam na decisão de compra, tudo isso tudo é interessante levar em consideração. Enfim, seria a minha resposta. Mas eu acho que você fez tipo pegadinha, porque você sabe isso tudo, tá, Flor? Você fez, não, vou jogar pro Toledo, vamos ver se ele sabe responder isso aqui. E aí você sabe, né? Eu acho que assim, então eu vou jogar a pergunta para Iô, posso? Vamos, quero ouvir. Legal. A gente falou pouco aqui de métricas. Assunto importantíssimo, certo? Agora a gente está saindo do basicão aqui, né? Do produteiro, já estamos para um produteiro já que está com um mínimo de experiência ali. Métricas passa a ser uma coisa muito importante, né? Em várias partes desse caminho de produteiro ali, né? Então, Iô, fala um pouquinho disso aí. Que tipos de métricas a gente está falando aqui, né? Como que isso influencia na carreira do produteiro? Acho que é bem isso. Assim, métricas, para mim, cada vez mais ela tem essa cadência, assim, né? A gente vai se apropriando delas conforme a gente está mais experimentado, digamos assim, na gestão de produto. Mas uma vez que a gente começa a se apropriar da análise, das métricas e tudo mais, a gente começa a perceber como que elas são transversais para muita coisa. Então, por exemplo, existem formas de fazer priorização de backlog que é considerando métrica. Então, elas povoam, digamos assim, né, a vivência ali do produteiro, da pessoa de produto, em todos os seus aspectos, né? Eu acho métricas que eu acho super mega relevantes, assim, pra gente observar quando a gente tá trabalhando com produtos. Não tem como não observar métricas de negócio, assim, né? Que as famigeradas métricas de pirata, por exemplo, né? De aquisição, ativação. Isso pra mim, inclusive, como pessoa que trabalha com gestão de produto, assim, né? Foi uma grande virada de chave passar a entender os meus experimentos, né, as hipóteses que eu estava querendo, enfim, experimentar ali dentro do produto, olhando para as métricas que eu queria impactar, mais do que para um resultado idealizado que eu acho que vai, enfim, né, trazer. Então, quando a gente começa a olhar por esse aspecto, eu acho que começa a trazer um pouco mais de materialidade, inclusive para a gente que está no início da carreira de produto, enfim, justificar determinadas escolhas, olhar, não, eu tô conseguindo acompanhar porque eu tô observando esse conjunto de métricas aqui. Então, para mim, assim, né, falando um pouco de novo desse lugar de fala também de uma pessoa que tá no início da carreira de produto, assim, foi uma grande virada de chave quando eu passei a elencar os experimentos de produto, as apostas, enfim, olhando para as métricas que eu queria mexer. Primeiro para as métricas e depois, tipo, nossa, o resultado que eu quero gerar é XPTO. Vamos primeiro olhar para as métricas. E aí acho que também, claro, agora tá uma ferramenta que também é um pouco mais avançada, né, mas acho que o tanque de decantação, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente trabalha internamente, foi desenvolvida pelo Danilo, ajuda muito a tangibilizar dessa forma. Porque traz, quase que antes de mais nada, vamos falar de quais métricas que a gente vai olhar. Que aí a gente tem um ponto de partida estabelecido, né, e alinhado entre nós, para daí a gente conseguir avançar, né, enfim. Boa. Então, olha eu aqui, né, sempre amarrando o que passou. A gente está falando de métricas de produto, métricas de negócio, então olhar para aquisição, ativação, olhar para parte da felicidade que o Toledo trouxe, como que eu tô na perspectiva da felicidade do consumidor e da sociedade. Existem também, a gente pode falar de, olhando para o consumidor, o NPS, que fala muito sobre a indicação, o Fit for Purpose, por exemplo, que a gente fala bastante também sobre o quanto que o que a gente está fazendo está alinhado com o propósito do nosso usuário. Deixa eu pensar mais. Tem o ROI, o próprio ROI, né, que o Toledo falou que retorno financeiro, principalmente que eu tô tendo quando eu tô falando sobre isso. Então, só para tentar puxar aqui se eu peguei direito todas essas informações que vocês trouxeram. Então, deixa eu só falar o R do ROI, né? Uhum. O ROI é muito usado pelo financeiro, mas eu uso de maneira que englobe as três coisas. Tá. Financeiro, felicidade
e aprendizado. Isso tudo tá dentro do R para mim. Maravilha, legal. E aí eu percebi que a gente foi evoluindo nessa jornada, né? Falamos um pouco do início, das competências, dos desafios de quando alguém começa, a gente evoluiu o nível de maturidade e falamos muito sobre o que precisa ter, mas eu sei que vocês em algum momento falaram, por exemplo, no CSPO, no Product Bootcamp, e aí eu enxergo muito agora como onde, né, não o que a gente precisa ter, como a gente pode fazer, mas onde a gente pode buscar. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho do Product Bootcamp especificamente, né? A Iô falou da live que rolou. Eu queria entender o que é, porque eu confesso que eu achei super interessante a ideia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para quem está ouvindo, porque obviamente a gente vive num mundo onde o acesso para algumas pessoas, né, não para todo mundo, ele tá aí, a informação tá aí. Existem N cursos, N treinamentos, N fontes para achar todas essas informações, para trazer o empoderamento, a segurança, para poder conseguir trabalhar. Mas a gente, olhando para a educação, a gente também, com todo esse aprendizado, com toda essa experiência, a gente chegou em algum lugar. Chegamos em um lugar onde é uma boa fonte para poder conseguir esse conhecimento. Vocês podem me falar um pouquinho disso, do que tá rolando? Então, o Product Bootcamp, ele vem com o intuito de responder a dores também. Dores de quem trabalha com produto, dores de quem trabalha desenvolvendo produtos para formar produteiros, que é o caso nosso aqui. E a proposta dele é um pouco diferente mesmo, né? Porque ele é um produto que foi idealizado a partir de muitas mentes brilhantes, né? As quais eu tive a honra e a felicidade de compartilhar, como o Rodrigo de Toledo, a Andressa Chiara, né? E várias outras pessoas aí de produto que atuaram na construção dessa proposta. Mas, de modo geral, o Product Bootcamp, ele tem uma pegada de ser uma jornada formativa focada em pessoas que estão realmente ali iniciando a sua carreira, ou em transição, né, querendo iniciar a carreira em produto, ou que meio que, sei lá, caíram de paraquedas e ainda estão precisando reunir essa confiança e essa segurança de forma um pouco mais consolidada para a sua atuação, no seu contexto de atuação, né? Então, é desde quem, tipo, caramba, preciso me munir de mais conhecimentos, de mais técnicas para eu ter segurança na priorização do meu backlog, eu, preciso fazer o meu time cooperar um pouco mais em relação ao que a gente objetivou aqui para nossa sprint, né, ou, enfim, para nossa próxima entrega. Então, ele vem desse lugar de trazer um conjunto de conhecimentos, de práticas, de técnicas, conceitos, que é para munir essa pessoa e dar esse colchão, digamos assim, tipo, se você experimentar alguma coisa, porque tem que experimentar, tem que tomar risco, tem que cometer erros, né, eventualmente, faz parte da trajetória, mas vai ter esse colchãozinho aqui, vai ter essa base organizada, sólida, que você vai poder se apoiar para se garantir, né, para tomar suas decisões, para trazer seus argumentos, para se posicionar e para ser protagonista da sua carreira, assim, sabe? Para sair um pouco desse lugar de sufoco do dia a dia e tá munido realmente desses artefatos para que eu consiga direcionar qual que vai ser a minha atuação aqui enquanto gestor de produto. Eu acho que esse é um primeiro aspecto que motivou muito a gente, assim, na construção dessa proposta. E um outro aspecto, que eu acho que também é muito fundamental e que tem muito a ver com o que a K21 acredita de educação mesmo, assim, e que, enfim, quem já foi aluno nosso sabe que as nossas aulas são dessa forma, a interação, os instrutores, os trainers, enfim, todo mundo tem essa perspectiva, que é de a gente falar de dores reais, de problemas reais, do que tá pegando no cotidiano de quem faz gestão de produto, no mundo real, hoje, como que essas pessoas estão solucionando problemas de gestão de backlog, de fatiamento de priorização, de facilitação em time, de discovery, de métrica, de estratégia, são tantos temas assim, né, mas como que essas pessoas estão lá no dia a dia delas, de produteiras, lidando com esses BOs, encontrando soluções.
como que elas estão solucionando isso? Vamos compartilhar, vamos transformar isso em aprendizado e vamos trazer isso para outras pessoas que estão começando agora e que vão super se beneficiar de saber como que as coisas estão realmente surgindo, né? E como que a gente tem tanta treta em comum também, eu acho que essa é outra pegada, assim, né? O acolhimento, né? O acolhimento. Ó, vamos dar a mão, que é isso, acontece. E tentando trazer, eu acho que aí é uma das coisas que mais me encanta, assim, né, na proposta e na forma como a gente pensa a educação aqui, que é puxar da realidade, a partir da realidade, né, a realidade, a dor, a prática, que vai puxar as inúmeras possibilidades teóricas, conceituais, de técnicas para a resolução daquele problema. Então a gente é um caminho um pouco oposto, não é pegar uma teoria, uma técnica pronta, cristalizada, encapsulada, encerrada em si mesma e tentar enfiar ela goela abaixo e não, vai ter que fazer. Se você fizer direitinho desse jeito, vai resolver o teu problema. É o oposto, né? Tipo, o problema apareceu dessa forma, as pessoas foram solucionando a partir desse conjunto de conhecimentos que aplicaram aquilo na prática. Então é desse concreto, digamos assim, né, a partir um pouco do concreto da vida real pro abstrato, digamos assim. Então, essa proposta que eu acho que é muito interessante e que, quando o Toledo falou antes da gente também pensar na felicidade da sociedade, né, eu acho que ela também é uma proposta que forma produteiros com um olhar crítico sobre gestão de produtos, que vão conseguir, por conta da proposta estar organizada dessa forma e por ser, enfim, essa abordagem educacional que a gente trabalha aqui, né, a incentivar, a trazer as pessoas para o centro da solução, para o centro do seu processo de aprendizagem, faz com que elas se apropriem daquele conhecimento de uma forma que faz sentido para elas, né? E que elas vão sair daquele espaço, daquele momento, e vão conseguir conectar aquilo com o seu próprio contexto, vão conseguir reproduzir aquilo, adaptar, flexibilizar, para que aquilo faça sentido nos seus desafios, né? O que é muito diferente de se eu precisar, tipo, memorizar uma técnica e só querer repetir ela obrigatoriamente, e não vai fazer sentido, e eu vou falar, pô, essa técnica é uma furada. Então, é nesse aspecto, assim, né? Muito de trazer o protagonismo, de empoderar essas pessoas a partir de vivências, de experiências e aprendizados. Eu vou falar rapidamente aqui para responder você, Flor. Acho que o que difere, né? A sua pergunta foi, tem um mar de coisas que as pessoas podem ver hoje na internet. Treinamentos, cursos, palestras, material, coisa para ler e tal. Vantagem 1 do Bootcamp, uma tremenda de uma curadoria. É para você ganhar esse tempo. Junto com outras pessoas, a gente tem 2 designers institucionais aqui, né? Com a ajuda da Carla, mas de outras pessoas aqui, a gente fez uma super curadoria. A gente gastou centenas de horas nossas para economizar essas centenas de horas de quem for fazer o Bootcamp. Então, esse é o primeiro valor. Curadoria. Dentro dessa curadoria, a gente não só fez curadoria de conteúdo, mas de didática. A forma como esse conteúdo está sendo entregue é um diferencial. Então, conteúdo, tem vários conteúdos aqui, você fala, isso aqui tem 15 coisas iguais, tem 15, mas a gente pegou aquela que era melhor didática para você. Priorizamos. E finalmente, o que vai fazer de diferente, né? Por que a gente chamou de Bootcamp? Por que isso é diferente de outras coisas que a K21 já fez até hoje? Porque a gente está colocando em pró o network. É um conjunto de professores excelentes. Provavelmente cada um deles conseguiria dar 100%, se não, 90% do conteúdo. Você não pega um só e bota então para fazer tudo. É porque a gente quer favorecer o network. A gente quer que as pessoas conheçam diferentes pessoas e se relacionem entre si ao longo de um período maior. A gente sai daquele modelo de 2 dias, 4 dias, para um modelo de semanas, para favorecer esse network com pessoas de mercado também. Então, acho que esses são os diferenciais do Bootcamp. Maravilhoso. Quero. Vou levar. Pode embrulhar. Gente, infelizmente a gente está chegando no final, mas com certeza existiram muitos aprendizados aqui. Eu, pelo menos, aprendi um monte. Fiquei animada com o papo. Eu queria agradecer vocês, mas eu queria que antes da gente terminar, vocês deixassem aí o recadinho do coração, obviamente, para os nossos ouvintes, para a galera que está na nossa comunidade. Inclusive, aproveitando, gente, vou deixar o link, entrem na nossa comunidade do Telegram, vamos conversar sobre isso, tirar dúvidas. Eu queria mandar, inclusive, antes da gente encerrar e vocês deixarem os recadinhos do coração, um agradecimento muito especial para o Amon, que é uma pessoa que ouve a gente
sempre, mas mais do que isso, ele traz provocações na comunidade que são muito valorosas, assim, porque é exatamente esse o nosso objetivo, né? Democratizar o acesso ao conhecimento, mas mais do que isso, se colocar como no lugar de aprender também. Então, essa troca é muito rica. Então, Amon, eu queria muito agradecer. Eu não sei, provavelmente, talvez você ouça, né? Chegue aqui e ouça esse agradecimento. Vamos deixar esse easter egg aí, ver se ele vai comentar na comunidade depois do lançamento do episódio. E, enfim, é isso. Muito obrigada. Queria agradecer vocês, obviamente, pelo trabalho incrível, por ter topado participar. Eu acho que tem uma coisa, eu pelo menos me sinto muito grata de poder compartilhar conhecimento com as pessoas, e acho que a gente tem esse propósito em comum. Então, muito obrigada por trazerem todas essas informações, essa vontade de ensinar, essa vontade de aprender. Isso a gente não encontra tão fácil assim. E aí, pra gente encerrar, eu queria que vocês deixassem os recadinhos do coração sobre, poxa, pode ser uma dica, pode ser um agradecimento, essa galera que tá entrando, pode ser um abraço aí virtual pra quem tá ouvindo a gente. Esse espaço agora é de vocês. Muito obrigada pela participação e pela disponibilidade. Vou falar uma coisa aqui. Eu primeiro tenho feito uma parceria legal, né, com o Zé, à medida que a gente consegue se encontrar, né? A gente acabou não falando aqui de compaixão, mas muito importante, mais do que empatia, compaixão. Eu já publiquei isso no LinkedIn, pode procurar aí, tá? Eu já vou disponibilizar a nossa palestra juntos que a gente fez, onde esse assunto foi bem central. Então, compaixão talvez seja um recado importante. A gente conversando, né, Zé e eu, a gente falou sobre a importância, porque o título da palestra foi do propósito ao produto, que é bacana, tem a ver com coisas que foram ditas aqui, do alinhamento da estratégia até chegar ao produto, né? Mas tudo parte de pessoas. Pessoas definem estratégias. Pessoas transformam estratégias em produtos. E os produtos são feitos para pessoas, né? Então, pessoas é o grande mote disso tudo que a gente está fazendo aqui, tá? Dica: se você quer me ouvir mais vezes aqui no Love the Pro, pede para a Flor para me chamar. Eu adoro vir aqui. Eu adoro as piadas ruins do Toledo. Eu faço umas piadas ruins, eu faço mais, dessa vez eu fiz pouco, mas eu vou fazer mais piadas ruins. Eu adoro o timbre de voz do Toledo. Eu faço aqui grave, agudo, topo qualquer parada para estar aqui, tá? Me chame, fala assim: eu quero muito Toledo de novo aqui, tá? Vamos fazer uma campanha #Toledo mais no LPP. Ai, maravilhoso. Eu já vou atender, tá? Eu já vou atender. Você falou do ZL, já tô conversando com o ZL. Muito em breve, pessoal, aguardem. Dando spoiler, vamos ter Toledo e ZL falando aqui pra gente no Love the Problem. Só queria deixar essa isca aí. O Amon é um provocador, né? Isso é muito legal. A gente precisa na sociedade de provocadores. Sem dúvida, é uma característica do Amon. Ele não está ouvindo aqui agora ao vivo, né? Então, espero até ele ouvir isso aqui, eu já ter respondido uma pergunta que ele me fez. Mas eu juro que é curadoria que eu estou fazendo, tá, Amon? Eu estou catando se tem algum lugar registrado a pergunta que você me fez, qual é a resposta. Para eu não precisar, né, fazer de novo aqui e tal, tá? Então, ou seja, o Amon tá ligadaço mesmo. E a gente precisa de mais pessoas assim, ligadaças, provocando. Onde é que eu acho isso aqui, o detalhe e tal, né? Então tá, gente. Queria agradecer também. Obrigada, Flor, pelo convite. Toledo, minha dupla de sempre. Cara, acho que o Toledo a gente deve estar trabalhando há quantos meses já, Toledo? Tipo assim, muitos encontros semanais. Acho que nas últimas semanas a gente entrou de férias um pouquinho. Mas a gente teve semanas, Flor, que a gente se via, sei lá, acho que 4 vezes na semana. Sem parar. O suficiente para a gente ser uma excelente dupla, mas não o suficiente para preencher o que a gente ainda pode fazer. Faremos muito juntos ainda, Toledo. Mas é porque é o mal do século. Como é que é, Toledo? A demanda sempre vai ser maior. Então, as nossas ideias, os nossos desejos, as nossas vontades de inventar coisa por aí sempre vai ser maior do que a nossa agenda, ainda bem. E recadinho do coração, eu queria deixar uma dica, que é uma dica bem simples, na verdade, mas que ela foi super crucial, assim, pra mim, pra minha vida, e acho que deve ser pra vida de todo mundo. Às vezes a gente menospreza ela, mas ela é importante. E tem a ver com pessoas, que o Toledo tava falando agora. Se agarre em outras pessoas, que nem eu colei no Toledo, que nem eu colei na Andressa, que nem eu colei na Carla, no Garrido e várias outras pessoas, assim, porque é dessa
troca um pouco cotidiana mesmo, desde trocar ideia sobre coisas banais, mas até falar, enfim, sobre trabalho também, e discutir decisões, e, enfim, experimentos e tudo mais, que a gente se fortalece muito, que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente gera confiança em si, gera confiança na relação, gera confiança no outro, e isso é super importante para a trajetória, né? Então, queria dar esse incentivo a criar redes de relacionamento, né? A criar vínculo aí com outros produtores do seu espaço. Gente, muito obrigada e a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.